Olá! A água é um recurso vital e práticas sustentáveis, como tratamento e reuso, são essenciais para enfrentar a escassez hídrica. O reuso reduz a pressão sobre os reservatórios de água potável, permitindo sua utilização em atividades como irrigação e processos industriais. E essas práticas promovem a sustentabilidade, assegurando a disponibilidade de água para as futuras gerações. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, conversaremos hoje com o Diogo Taranto, diretor de desenvolvimento de negócios na Opesan, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o diretor de desenvolvimento de negócios da Opesan, Diogo Taranto. Olá, Diogo, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo ótimo. E vocês, tudo bem? Tudo Agradeço aqui jóia. o contato, saúdo aqui a toda a sua audiência, a vocês, e agradeço pela credibilidade em nos chamar aqui para bater esse papo. Fico à disposição. Maravilha. Diogo, antes da gente começar aqui essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, sua experiência profissional, e daí se aproveitar também e falar um pouquinho do que é a Opesan. Tá bom, vamos lá. Na verdade, eu sou engenheiro químico de formação, formado pela Escola de Engenharia do Mackenzie, depois com pós-graduação na Poli e na FGV, em parte de administração. Trabalho há 25 anos já no mercado de meio ambiente, de saneamento, tratamento de águas efluentes, e hoje fico responsável pela parte de desenvolvimento de negócios aqui na Opersan, que é uma empresa que presta serviços para o âmbito corporativo, quanto privado, na implantação de sistemas dentro das indústrias, sejam eles implantando sistemas ou no maior foco nosso, no nosso maior proposta de valor, operando esses sistemas internamente. A gente tem uma outra modalidade de negócio, onde a gente tem nossas próprias unidades, que a gente recebe efluentes via caminhão, que a gente chama de off-site. Mas a gente está falando um pouco aqui do on-site, que é realmente essa modalidade de negócio focada a implantar soluções e operar soluções dentro dos nossos clientes. Tá, perfeito. Então, só para ver se eu entendi direitinho, vocês fazem a questão aí do tratamento de efluentes, saneamento, de uma maneira geral, dentro das indústrias, mas também vocês podem receber esses resíduos para fazerem um tratamento numa determinada localidade que vocês teriam, é isso mesmo? É isso mesmo. A Opesan hoje está posicionada em 11 estados no Brasil. A gente tem uma pulverização muito grande de forma nacional. São mais de 60 operações on-sites, onde a gente tem nossas próprias equipes operando dentro dos clientes, em sistemas que a Opesan próprio implantou e depois começou a operação, ou em sistemas que até os nossos clientes tenham esse processo e a gente só simplesmente entra com fornecimento de mão de obra. A gente tem uma outra modalidade que é o off-site, onde a gente tem nossas próprias unidades, como se fosse uma concessionariazinha privada, que a gente recebe os efluentes via caminhão ou via tubulação, dependendo da região. E a gente tem 6 unidades no Brasil, e também na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Então a Opesan hoje realmente está muito bem posicionada no território nacional, oferecendo soluções para tratamento de águas efluentes e, obviamente, que é o grande foco da nossa conversa, produzir água de reuso. Tá, perfeito. E daí, Diogo, me fala assim, quais os segmentos eles podem ser atendidos aí por vocês? São todos os segmentos, né, dentro do segmento industrial, ou de repente até um condomínio poderia ser atendido? Conta aí um pouquinho, não é? A parte do on-site, a gente fala que a gente subdivide essa modalidade em 2 setores, o urbano e o industrial. O setor urbano é um setor que você, como comentou, os condomínios, os shopping centers, aeroportos, clubes, hospitais, data centers. Então, esse é o âmbito urbano que a gente trabalha. A gente tem o âmbito industrial, que é a indústria como um todo. Então, eu acho que a indústria, ela em todos os setores, ela demanda recurso hídrico em maior ou menor quantidade, dependendo do setor. Algo
às vezes tem setores que a água é quase como uma matéria-prima, outros são âmbitos realmente de produção. Então, não tem um setor específico que a gente atua. A Opersan realmente ela tem um destaque muito grande por atuar e tratar todos os tipos de efluentes em praticamente todos os setores da indústria atualmente. A gente tem operações em automotiva, em siderurgia, em metal mecânica, em têxtil, em cosméticos, em bens de consumo. Então, como eu falei, metal mecânica também. Então, é bem plural esse tipo de setores na indústria que a gente atua. Tá, perfeito. E, Diogo, você tinha comentado, né? Às vezes a empresa, ou que não seja emprego, ela não foi focada no tratamento de água, no tratamento de esgoto, né? Porque o core business dela é outro. Então, às vezes ela tem instalação já, às vezes ela não tem, mas o fato de vocês operarem ou vocês prestarem esse serviço para que o cumprimento ali de uma obrigação legal, de uma exigência seja realizado, né, com o conhecimento que vocês têm, muitas vezes facilita a operação, né? Porque nem sempre eu já vi muito, né? Às vezes a determinada atividade ela tem a necessidade de ter aquela estação de tratamento de efluentes, mas é complicado para ela dia a dia operar, deixar dentro de todos os índices necessários. Então, às vezes, contratar uma empresa com a expertise para fazê-lo é mais fácil, né? É verdade, Renata. O foco no core business é nossa principal proposta de valor, como eu adiantei. Então, vamos imaginar aqui, vou dar 2, 3 exemplos que falam a mesma coisa. Uma indústria automotiva, ela está focada em fabricar carros que fabrica ela como ninguém para brigar com os concorrentes dela. Por que ela vai gastar tempo e dinheiro em tratamento de efluentes, em água? Quando você olha a indústria têxtil, a pessoa está focada em produzir malhas. Por que a pessoa vai gastar tempo e dinheiro na parte de operação de efluentes? E aí eu falo tempo e dinheiro de forma muito simplista, porque é muito mais atrás disso, né? A gente fala do core business. O core business é o empenho aqui de recursos financeiros e recursos humanos. Então, se a empresa tem um budget, um orçamento que a gente entende que o céu não é o limite, que ele tem lá uma restrição de investimento, ele aplica aquele investimento na modernização da fábrica dele, na expansão da fábrica dele, na troca de equipamentos da linha Fabril que estejam deficitárias, em manutenções, em reformas e ampliações, e deixa para o prestador de serviço implantar, operar o sistema de tratamento, investir nesse sistema de tratamento. A responsabilidade ambiental hoje no Brasil, ela não é plural, porque cada estado tem o seu modo de fiscalização, mas é muito bem fiscalizado nos estados que realmente têm uma estrutura robusta de forma ambiental. E isso realmente pode sofrer autuações, pode sofrer dano à imagem, pode sofrer paralisações da planta por um deferimento ou outro do órgão ambiental. Então, você ter um especialista que vai operar o seu efluente, que vai tratar o seu efluente, que vai entregar para o meio ambiente ou vai produzir uma água de reuso de volta para a sua indústria. Você hoje receber um efluente bruto, tratá-lo e descartar no meio ambiente é uma enorme responsabilidade. A nossa responsabilidade técnica fica à frente, inclusive, da própria empresa. Existem as corresponsabilidades, mas a Opersan chama essa responsabilidade para ela. Você ter a capacidade de uma indústria que consiga tratar uma água e te oferecer um recurso de elevada qualidade que você vai aplicar no seu processo, uma empresa que, quando o sistema de tratamento de efluentes ou de água dá algum problema, ela é mais célere na solução do problema, porque o problema vai acontecer com todo mundo. Então, imagina na indústria automotiva, se quebra um equipamento numa ETE, numa ETA, num sistema de tratamento de água ou de efluente, ou quebrou uma máquina de produção de um carro, e a manutenção é a única. Para onde ela vai correr? Para a produção do carro ou para a ETE? Normalmente ela vai correr para a produção do carro, para não parar a produção da fábrica. E aí você tem o especialista lá operando seus sistemas de tratamento.
Não, com certeza. Os pontos que você colocou são super importantes, né? E me conta aqui quais são as principais soluções, então, para a questão do tratamento de água, a questão do tratamento de efluentes e até mesmo do reuso. Bom, as soluções elas são das mais plurais possíveis aqui, Renata, e ela realmente varia em função da qualidade do efluente que a gente vai receber, a gente vai tratar, e mais ainda da qualidade que você precisa para descartar ou do reuso que você vai gerar para uma produção industrial, para um uso de em restreamento, seja ele qual for, uso sanitário. Então, você tem alguns usos, você não pode hoje no Brasil aplicar o reuso para fins potáveis, que isso, se tudo correr como é aplicado, inclusive nos âmbitos europeus, você tem hoje fontes de reuso fora do Brasil que são aplicados para os fins potáveis, que na verdade, só filosofando um pouquinho aqui, a água que chega na nossa casa hoje, ela é um reuso indireto, porque o nosso esgoto é descartado nos mananciais que as concessionárias captam água e produzem para a gente. Então, muito esgoto não tratado vai para o manancial, a concessionária capta aquela água de lá, trata aquela água, de repente com tecnologias não tão adequadas que abrangem todos os contaminantes que lá estão. Tem inúmeros estudos que a gente pode aflorar, discutir. É uma discussão muito longa aqui, que são encontrados vestígios de drogas ilícitas, de cocaína, de metais, de PFAs, que são os contaminantes emergentes, microplásticos, uma série de coisas dentro dos mananciais, e aí isso chega para você, você consome essa água. Então, quando você tem tecnologias que você pode receber os efluentes, tratá-lo e entregar para o consumidor, você hoje consegue, com reuso, qualidades muito superiores ao que, de repente, as próprias concessionárias conseguem oferecer para os clientes. E aí, as tecnologias, como eu estava falando, elas vão em função do tipo de efluente que essas indústrias, ou o âmbito urbano que eu falei, geram. Então, o âmbito urbano vai gerar esgoto doméstico e sanitário, a gente vai ter a tecnologia específica. O âmbito industrial vai gerar o efluente doméstico e sanitário, vai gerar o efluente industrial em diferentes tipos, de acordo com a indústria. Eles vão ser tratados em processos biológicos, em processos físico-químicos, processos avançados. A gente vai entrar em processos de membranas, processos de oxidação, e aí depois a gente vai projetar o reuso, utilizar as tecnologias que... Então, a água vai ser para quê? Para um fim industrial? Qual que é a tecnologia que a gente aplica? Vai ser para um sanitário? Qual que a gente aplica? Vai ser para uma torre de resfriamento? Qual que a gente aplica? Então, aí é um pool muito grande. O que eu acho que tem que ficar muito importante é que hoje existem tecnologias, não só no mundo isso, e o Brasil está na vanguarda, o Brasil tem acesso a todas as tecnologias hoje dispersas e existentes no mundo para tratamento de água, que conseguem entregar a qualidade que o cliente requer para os seus processos. Diogo, não tem uma receita de bolo, né? Na verdade, cada atividade, até pelo que produz, né, pelo que gera ali de resíduo, é um tratamento diferente, é uma solução diferente. Então, eu acho que até talvez pela dificuldade de operacionalizar uma ETA, uma ET, é por Sim. conta ali das características, como você bem colocou, às vezes sai até do esperado, né? Como alguns produtos consumidos, e às vezes eu fico imaginando muito até os próprios municípios, né? O tratamento de água e de esgoto, os desafios que tem, porque você tem medicação, você tem um monte de coisa ali naquela água, às vezes produtos ali que são jogados no vaso sanitário, né, como um meio, ao invés de você destinar para o lixo mesmo, você acaba destinando no vaso sanitário, então acaba sendo um desafio, né, para todo mundo que opera. Agora, assim, dentro da experiência de vocês, da expertise de vocês, já teve alguma situação em que alguma empresa
precisava, na verdade, quis fazer, né, ter esse tratamento e tendo uma água de reuso e que, de repente, não dava para ter essa água de reuso pelos parâmetros que ela tinha, ou foi um processo mais difícil? Queria que você contasse aí um pouquinho, de repente, de alguma experiência que vocês já tiveram, até para mostrar essa dificuldade, Claro. né? Que não é um quebra-cabeça, né? Não é 2 mais 2 vai dar 4. Não, de novo, em relação à parte de qualidade, Renata, hoje as tecnologias existentes e disponíveis no mercado te fazem atingir a qualidade que é requerida. Não tem uma qualidade, eu não tenho nenhum case, e a gente tem aí diversas operações que a gente não consiga atender. Você vai agrupar uma ou mais tecnologias para que você atenda o requisito do seu cliente. Então, eu tenho, por exemplo, casos, eu tenho um caso tem alguns casos bem emblemáticos, mas eu tenho um caso de uma indústria de bens de consumo que fabrica geladeiras, micro-ondas, máquina de lavar louça, tal, e eles aplicam a água na cabine de pintura. E é uma qualidade muito restrita, é uma qualidade de água que produz, eu falo assim, se alguma vez chegar uma geladeira na casa de alguém, a tinta da geladeira descascar, o problema não vai ser da empresa, vai ser da Camacina da operação que forneceu uma água de baixa qualidade, porque é um reuso aplicado para cabine de pintura de uma indústria de eletrodomésticos, de bem de consumo. E aí a gente tem um conjunto de tecnologias, então a gente recebe os efluentes domésticos e sanitários, os efluentes industriais das cabines de pintura, que vêm com muitos sais, muitos metais pesados. A gente faz tratamentos separados, depois conjuga, trata tudo junto, passa em processos de membrana, passa em osmose reversa, e depois só da osmose reversa com duplo passo de osmose reversa, porque a audiência é uma audiência super qualificada, que conhece um pouco de tecnologia. A osmose reversa é uma tecnologia que separa sais, um concentrador de sais. Então entra um fluxo, sai um fluxo sem sais e concentra outro fluxo com menos sais. E aí esse é tão desafiador que a gente precisa de duas osmoses reversas, passa uma, trata, passa em outra, não, até atingir a qualidade do cliente em termos de totais de sais dissolvidos que ele requer na água, e a gente tem lá um controle de qualidade muito grande. Tem um outro caso que a gente produz água para uma petroquímica também em elevadíssima qualidade. A gente fala que é uma água ultra pura, porque a gente vai o nosso limite é 20 ppb, é parte por bilhão de sílica, e para caldeiras de alta pressão. Então, tem lá caldeiras com 60, 90 quilos de pressão. Então, a gente recebe a água, passa por filtros, passa por membrana de osmose reversa, passa por tecnologia de troca iônica e depois entrega essa água para o cliente em qualidade de 20 ppb de sílica. A gente está falando que é uma qualidade de água ultra pura. De novo, é o agregar de tecnologias que vai fazer com que a gente chegue na necessidade de consumo do nosso cliente. Tá, perfeito. E aproveitando assim que a gente está falando, né, que você até mencionou a questão do reuso, que é algo que parece que tem crescido ultimamente, qual que é o impacto desse reuso da água para conservação dos recursos hídricos, né? Por que é importante? Por que ele tem crescido a procura pelo reuso? Apesar de ser um desafio, eu acho que para as atividades ainda industriais, né? Muitas às vezes preferem nem fazer porque tem tanta obrigação ali que às vezes não, só vou tratar aqui, né, do que... Eu acho que não é só obrigação, tá? Eu acho que o desafio do reuso no Brasil, ele é muito grande. Porque o Brasil, diferente de grandes países, outros países europeus, por exemplo, países, Austrália, Estados Unidos, em determinadas regiões, você vê a Califórnia que estava pegando fogo porque não tinha água no subsolo. Então, o Brasil ele tem um benefício de abundância hídrica. E ele tem um benefício de abundância hídrica descentralizado e desconectado. Então, você tem muita coisa lá no norte, muita coisa para o sul, os polos industriais escassos, com saturação de indústrias, de população.
que traz a escassez hídrica. Você tem o Nordeste com posicionamentos também de falta de água. E aí, quando você entra num universo de avaliar possibilidades alternativas de água, você tem o reuso, que a gente vai falar um pouquinho, mas eu não posso deixar de ressaltar aqui a dessalinização de água. Então, hoje você tem usinas de dessalinização que captam a água do mar, conseguem te entregar, que conseguem, com isso, salvaguardar os mananciais, sejam eles superficiais ou subterrâneos. E aí entra o reuso. Nos locais também onde você tem escassez, de repente você esteja longe do mar, você pode utilizar o reuso como fonte alternativa efetivamente de subsistência industrial, porque, de novo, a gente não tem hoje a possibilidade do reuso para o uso potável. E aí a gente não só a obrigação de questões ambientais que dificulta, tem questões tributárias, questões de falta de incentivos tributários, questões da abundância hídrica, como eu te falei, questões de tarifas de água, que hoje, quando você olha para o Brasil, de uma forma muito plural, cada estado, cada município, às vezes, tem uma tarifa de água diferente, que vai contra a própria escassez hídrica. Às vezes, você olha para o Nordeste, você tem tarifa de água que vai estar lá em torno de R$ 10 por metro cúbico, R$ 8 por metro cúbico. Isso é totalmente um desincentivo para o reuso, porque a pessoa diz, eu tenho uma água muito barata aqui na minha porta, por que eu vou colocar um sistema, operar um sistema, trazer uma complexidade para dentro da minha indústria, se eu tenho uma água barata na minha porta? E ainda assim a pessoa tem escassez hídrica. A pessoa, às vezes, não, a pessoa que eu falo pessoa jurídica, ela precisava tentar enxergar um pouco de autonomia, de segurança hídrica para dentro da indústria. Eu acho que isso, de forma consciente, tem mudado. Ainda não na velocidade que a gente precisa. Quando se olha para o sul do Brasil tem abundância hídrica. É muito difícil você emplacar projetos de reuso em Santa Catarina, por exemplo. Tem um monte de rio, um monte de água, onde você fura tem água, Paraná, onde você fura tem água, tem alguns pontos de escassez, mas no geral tem abundância hídrica. Difícil emplacar. Agora, você olha casos aqui na região de São Paulo, em Campinas, na região de Campinas, tem muita a indústria. Quando você olha para o Rio de Janeiro, que tem uma tarifa de água que é alta em função comparativamente a outros estados, está falando aqui em São Paulo, você vai ter água mais esgoto a R$ 35, R$ 40. No Rio de Janeiro, você tem mais de R$ 50 de água mais esgoto. Então, você colocar um projeto de reuso onde você tem uma tarifa mais alta, o que vai acontecer? Você vai fazer com que a indústria repense o custo, não só a questão do ESG como um toda, né? A questão ambiental, que a gente fala um pouquinho, mas a questão do custo propriamente dito, e aí migra para um projeto de reuso. E quando a pessoa jurídica migra para um projeto de reuso, automaticamente ela começa a preservar o meio ambiente. Ela deixa de captar os recursos naturais. Aí os recursos naturais acabam ficando para a população. E aí você estimula a falta de água à população. Você entra no âmbito S, no social, do ESG. Então, você preserva o meio ambiente, não descarta efluentes contaminados, como a gente está falando, por mais que você trate o efluente, atenda integralmente aos parâmetros que são requisitados pelos órgãos fiscalizadores, outros contaminantes emergentes estarão lá. Você vai estar devolvendo para o meio ambiente mais contaminantes que você retirou. Então, com o reuso, você preserva o meio ambiente e não entregar contaminantes, você preserva o meio ambiente em que aquele manancial fique disponível para a população, você incentiva a redução de custos dentro da sua empresa, você consegue fazer recarga de mananciais, talvez com reuso, com alguma coisa ou outra, de repente a sua própria água de reuso, você pode descartar no manancial e fazer recarga. Tem várias vertentes que você pode utilizar o reuso como ferramenta de incentivo ESG, de redução de custos, de incentivo social e de preservação do meio ambiente. Maravilha. Entendi muito aqui, Renata. Não. Foi ótima a sua explicação, né? E eu acho que trazer essa questão dos princípios econômicos para a questão ambiental é de suma importância até
para incentivar a preservação. Sim. Porque acho que para todo mundo, não é só empresariado, mas até para o consumidor final, para a gente, para a população, você só pensa de fato em economizar aquele recurso, até por conta da abundância que a gente tem no nosso país, dos recursos naturais de uma maneira geral, e a água é um deles, só vai pensar em economizar quando doer no bolso. Então, né, assim, a gente vai para a Europa, tem outras questões também, né? Mas questão do banho, do lavar roupa, do lavar louça, é uma dinâmica completamente diferente do que a nossa. Né? Hoje em dia, o pessoal um pouco mais conscientizado não lava mais tanto a calçada, mas ainda assim lava-se calçada ao invés de varrer. Então, é uma questão cultural, e é uma questão cultural por conta da abundância. E a gente só vai mudar esse jogo a partir do momento que realmente o reuso passar a fazer sentido, uma vez que a gente tem uma viabilidade econômica para ele, né? Então, no Nordeste, como você bem colocou, com escassez de água, você tem uma tarifa de água a R$ 10, R$ 8 a água, para que eu vou economizar água? Né? Pelo contrário, tá barato, então não faz sentido. Então, Não realmente, tem às esse vezes, incentivo, né? é. Então, assim, é questão de trazer os princípios econômicos mesmo, né, da economia para a questão da preservação ambiental. Então, e eu acho que hoje em dia muitas indústrias, talvez não só por conta da tarifa, mas por conta do SG, por conta de diretrizes ali internacionais e tudo mais, elas têm se atentado mais para essa questão do reuso. Né? Sim. Então, é óbvio que também tem a conta ali na conta do lápis, mas a gente já vê uma mudança nessas questões. E como você falou também da questão de tributos, a gente não tem um incentivo fiscal para muitas questões ambientais, né? Que seja até o aproveitamento da água de chuva. É muito caro você instalar uma cisterna, você colocar todo o sistema para você utilizar essa água que cai do céu, né? Por assim dizer. E que às vezes não se fecha, o investimento econômico não fecha, não bate, ou é muito demorado. Então, são coisas que a gente precisa realmente discutir, trazer para o processo para fazer mais sentido, né? É verdade, eu acho que a questão dos incentivos tributários, a questão específica do olhar no tarifário da água, são vertentes fundamentais para você realmente incentivar o reuso. Outra coisa é a conscientização, são programas específicos do próprio governo para fazer com que o uso das fontes alternativas, você citou a água da chuva, né? Não é um reuso, é uma fonte alternativa. A água que mina do subsolo de um edifício é uma fonte alternativa. O poço que eles podem perfurar e ter um controle efetivo de outorgas e controle da água que vai ser explorada no manancial é uma fonte alternativa. O reuso é uma fonte alternativa. A dessalinização de água, outra fonte alternativa. Então, você ter o incentivo para essas ações, com certeza você vai acabar mantendo, ajudando o ecossistema, não só ambiental, você ajuda o ecossistema do crescimento econômico, porque uma pessoa, uma criança que tem contato com o meio ambiente, com esgoto não tratado, ela está lá, né? São números. A cada real que você deixa de investir no saneamento, você gasta 5, 6 na saúde. Então, você acaba poupando recursos, tratando os efluentes, reutilizando, não descartando contaminantes em corpos receptores. Você também ajuda no incentivo da saúde. Incentivando na saúde, você melhora a educação, você poupa mais recursos para você investir na infraestrutura. Olha o todo. Então, a gente fala que assim, um pontinho que o tratamento de água, o tratamento de efluentes e o próprio reuso traz como benefício para toda a comunidade, para toda a sociedade. Perfeito. Eu acho que é essa reflexão mesmo que a gente precisa ter. E, Diogo, já que a gente está falando aqui na questão do impacto, né, do benefício econômico e tudo mais,
É, hoje em dia, no seu ponto de vista, né, há benefício econômico no tratamento e no reuso da água para as empresas? Como que as Sim, empresas têm encarado isso? sim, tem, como eu te falei, em regiões que a gente possui tarifas de água coerentes com o próprio recurso hídrico, com a disponibilidade do recurso hídrico, você gera automaticamente savings, você gera automaticamente reduções de custos para dentro da indústria. Além do que, você vai acabar recebendo, a indústria que vai utilizar o reuso, ela recebe efetivamente um recurso de água, um recurso hídrico melhor do que ele estaria recebendo da própria concessionária. Às vezes a pessoa tem uma fonte hídrica para um processo produtivo que você, com o reuso, você consegue avançar em qualidades melhores do que você receberia. Uhum. A questão financeira, ela passa por análise, obviamente, porque você vai ter uma operação a mais dentro da sua planta, você vai ter pessoas a mais dentro da sua planta, vai ter manutenções a mais. Então, você olhando um contexto global, sim, você consegue reduções. Às vezes, você consegue reduções em âmbitos. Eu já vi reduções em empreendimentos acima de 50% do valor da pessoa reduzir 50% do valor da conta de água. Você acaba não Bastante. descartando. Você acaba. Mas você tem uma água, um fluente doméstico e sanitário, ao invés de descartar na rede e pagar R$ 30 por metro cúbico, R$ 20 por metro cúbico, e você vai precisar captar essa água, né? Então você deixa de descartar e você reutiliza. Então você troca, de repente, R$ 50 por 20, por 25, por R$ 30, somando a energia que você vai gastar. Então, efetivamente, você consegue grandes projetos de reuso com grandes savings de reuso também. Além, de novo, se você olhar, até se você empatar a conta, se você só empatou a conta, faz sentido? Faz sentido, porque o reuso te dá autonomia, te dá segurança hídrica, te dá perpetuidade e garantia que a sua planta não vai parar por um problema de falta de água. Uhum. Não, e a gente já teve situações no Brasil de um baixo nível de água nos reservatórios e que trouxe uma instabilidade, né, para muitos segmentos industriais, o pessoal operando assim, acho que no limite mesmo. Então, essa questão da segurança para a atividade, ela é bastante importante também, né? E me explica como que é o ciclo de renovação da água dentro desse sistema de tratamento para o reuso. Vamos lá. Eu já vi indústrias quase parar a produção e outras pararem produção, reduzirem produção por falta de água. Nesses Sim. esses momentos de crise hídrica de 14, 15, agora os mananciais entraram 25 baixos, agora está chovendo um pouco, tal, então a turma olha, agora está muito seco de novo. Então, eu já vi muita indústria parar e aí pensar no reuso, depois que o brasileiro é um pouco assim, né? Depois que o problema acontece, é o que ele vai pensar no problema, hein? Antes disso, ele deixa a vida acontecer. É muito imediatista e pouco planejador. Em função ao ciclo, propriamente dito, ele funciona, de novo, de acordo com cada indústria. Então, vou imaginar que ela coletou uma quantidade de água de um manancial, entregou na sua produção, produziu o seu bem, e aí essa produção, aliado aos efluentes dos funcionários que trabalham naquela indústria, vão para um sistema de tratamento. Nesse sistema de tratamento, ele é tratado e adequado às diretrizes de reconsumo da planta. Então, é difícil você falar em reuso 100%, existe, mas é muito difícil você falar isso, porque você precisa de elevadas tecnologias, muito gasto energético, então acaba realmente aí inviabilizando a questão financeira, mas parte do efluente tratado, da água tratada, os concentrados disso acabam sendo descartados e outra parte retorna para a indústria, ou para o âmbito urbano, para o shopping, para o clube, para o hospital, e aí ele capta menos do manancial. Ele sempre vai reduzir um pouco menos a captação dele
salvo o consumo potável. Então, o reuso é praticamente um ciclo onde ele fica se retroalimentando internamente para gerar o recurso hídrico de utilização dentro da indústria. Tá, perfeito. E você já comentou, né, assim, de uma maneira geral, dos desafios, mas eu queria saber, no seu ponto de vista, quais são os maiores desafios aí enfrentados na implementação desse sistema dentro de uma empresa, de uma indústria? São paradigmas, eu acho, aqui, Renata. Fora, vamos lá. Então, vou tentar sintetizar, falei bastante aqui. Então, a gente tem desafios financeiros da pessoa encarar que, de repente, ele vai ter um recurso igual ou, às vezes, um pouquinho mais caro do que ele teria captando do manancial. Quando você pensa numa empresa têxtil que vende lá quilo de malha, ele está lá um indicador por quilo de malha de consumo de água. E ele trabalha contra a China que está vindo para o Brasil. Qualquer centavo a mais que ele coloca na camiseta que ele produz, no lençol que ele produz, ele vai ficar não competitivo. Então ele prefere não fazer o reuso. Então eu acho que tem esse grande desafio financeiro, e aqui passa por uma estruturação tarifária da água que é fornecida para o âmbito industrial e urbano. Tem os incentivos tributários, então se você tem incentivos tributários que de repente o governo consiga olhar, porque ele vai entender que se aquela indústria está fazendo reuso, vai poupar dinheiro para ele usar na infraestrutura, e por isso ele pode, de repente, dar um incentivo tributário. Eu acho que esse é um grande desafio para incentivar o reuso. Os paradigmas, de novo, o reuso ele tem hoje capacidade de entregar melhor qualidade do que qualquer outro recurso hídrico fornecido. Então, você consegue utilizar esse recurso na fabricação mais ampla que você poderia usar o reuso para fins potáveis. Não teria problema nenhum. Eu sou de uma geração, e até por conta da formação, de como eu atuo, que eu tomaria tranquilamente água de reuso oriundo de uma osmose reversa. Então, tem o paradigma da indústria olhar e falar assim, não, eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático em relação a isso. Eu tenho um reuso numa fábrica que eles produzem latas. E aí, eles utilizam só o efluente industrial para gerar reuso e produzir a lata. O efluente doméstico e sanitário não vai para o sistema de tratamento para produzir água de reuso, porque eles não querem ter o paradigma de que um efluente de esgoto está sendo utilizado para produzir latas de refrigerante. É um paradigma, por mais que a qualidade esteja comprovada. Então, é um desafio, a quebra de paradigmas. E outro, de verdade, aqui, que é uma coisa filosófica, e é para cada um, para Dona Maria e seu José, que estão dentro de casa, até o CEO de uma grande multinacional, é a conscientização. Aí você precisa realmente conscientizar a população em geral, para que os incentivos do reuso, o respeito ao meio ambiente, as mudanças climáticas estão aqui na nossa janela, acontecendo todo dia. Não é algo que a gente pode falar, vai acontecer. Não, não, não. Já está aqui acontecendo. E se a gente não tomar medidas que preservem o meio ambiente, que incentivem as práticas ESG, as ODS da ONU, a gente vai ter grandes problemas aqui nos curtos anos que vem pela frente. Uhum. Não, com certeza. Você mencionou aí a questão do paradigma, né? E eu acho que é algo que isso vem sendo discutido em vários setores, né? Não só, talvez, aí o setor de saneamento, reuso, tratamento de água, mas acho que no sistema de recuperação de resíduos, né? De um modo geral, e logística reversa, e o reuso desses componentes, né? Outro dia eu estava escutando uma empresa do segmento veicular, e que eles estão trabalhando uma logística reversa e fazendo motores remanufaturados. Então, é você fazer uma reciclagem daquele motor e colocar num veículo novo. E que eu acho que o grande desafio é a aceitação disso por parte do consumidor. Né? Como que eu vou comprar um motor de peças já usadas? Então, muito embora, né, testado, analisado e com plena condição aí de ter a sua utilidade ali como um motor veicular.
mas que o grande paradigma é esse, né? A gente quebrar algumas crenças que a gente cresceu com elas e dar um outro significado para o que a gente tem hoje, né? Olha, uma coisa muito simples. É, você na sua casa, você abre a sua torneira e toma água da sua torneira? A maioria das pessoas falam que não. Eu não tomo porque eu tenho dúvidas às vezes de onde vem a água. Quando você vai para a Europa, algumas pessoas que conseguem viajar, ou Estados Unidos, ou outros países de primeiro mundo, as pessoas servem no restaurante água da torneira. Da torneira, é. E não é paradigma. Aí você fala assim, tá bom, aqui no Brasil, se você tiver o tratamento, a conscientização e o afloramento que a água da torneira ela funciona, ótimo. Você vai quebrar um paradigma de você não tomar água da torneira. É muito simples. E isso, claro, se multiplica e é muito plural para o âmbito industrial. Uhum. Não, com certeza. Com certeza. É, aproveitando, né, já que a gente está falando aí de algumas questões, me fala quais são os benefícios do tratamento de água e de efluentes. A gente falou muito no segmento industrial, né, mas eu queria escutar um pouco do agronegócio. Quais os benefícios também para o segmento do agro? Olha, o agronegócio, ele é uma esfera muito difícil, porque ele possui contaminantes muito agressivos, não que outros setores não tenham, mas ele tem uma questão muito tóxica dos próprios agrotóxicos que são produzidos. E aí você tem hoje incentivos até dos âmbitos de fiscalização das agências ambientais para que esses efluentes sejam tratados e dentro das próprias empresas, que os reusos sejam feitos dentro das próprias empresas, porque você realmente mandar isso para fora, importar esses resíduos, descartar esses efluentes nos mananciais, aí você está contribuindo realmente com um processo muito grande de recontaminação. O agronegócio, ele tem um uso intensivo de água, muitas vezes, e na maioria das vezes, a água é a matéria-prima do agronegócio, para a produção dos produtos, propriamente dita, é a base de água, e se você tem uma água de boa qualidade, você consegue reaplicar dentro da indústria, mas quando você enxerga em tempos atrás, eu cansei de ver a questão do agronegócio, as indústrias reinjetando os efluentes nos solos. Pegava o efluente bruto do tratamento, jogava direto para o solo. Aí começou a fazer análise de solo, os solos estavam todos lá com teores de sais. Ah, não, é um nutriente que está devolvendo e tal, mas um uso realmente descontrolado que acabou contaminando muito solo pelo país. Hoje você tem processo de fertirrigação, você consegue pegar efluentes do agronegócio, tratá-los e devolver para o solo de forma tratada, com nutrientes controlados, para realmente a própria, às vezes até a adubação das plantações. Você tem as formas de tratamento internas para reutilização dentro dos processos, mas o agronegócio realmente, para tratar efluente, simplesmente atender padrão de qualidade de órgão ambiental, descartar no rio, aí ele é um potencial muito grande de contaminação. Perfeito. E só para ficar claro, Diogo, né? Você acho que mencionou, a gente já comentou que o tratamento de água e de efluente, ele não necessariamente ele precisa ser realizado dentro das instalações do cliente. Explica um pouquinho como que funciona isso. O tratamento off-site, ele é um tratamento, basicamente, que ele vai levar em consideração volume, porque se você tem muito volume, você vai ter mais um serviço de logística do que um serviço de tratamento, porque você vai ter frete, salvo se você está próximo de uma... A gente tem uma planta no Rio de Janeiro, que a gente recebe os efluentes de indústrias do entorno do polo industrial, fica ali em Santa Cruz, algumas por tubulação. Ótimo. Eu tenho minha planta de Blumenau, que recebe via tubulação. E aí,
são tratamentos descentralizados da própria empresa, que ela busca num parceiro o tratamento externo. Então, você hoje utiliza isso, na maioria das vezes, por caminhões, em efluentes que às vezes são muito complexos, que os próprios sistemas de tratamento que você implantou dentro da sua indústria não são capazes de tratar. Então, vamos imaginar que seja lá a indústria, uma indústria automotiva, que tem lá os sistemas de tratamento de cabine de pintura, de efluentes convencionais de processo, e aí ele gera um banho de óleo de uma máquina específica. Esse banho de óleo é um efluente muito concentrado, que ele acaba descartando para o tratamento externo e não tratando interno, porque às vezes ele precisa de uma grande tecnologia para tratar um pequeno volume. Então, são mais casos de menores volumes que podem se viabilizar serem transportados via caminhão. Outras frentes que o off-site ele é viável em paradas de fábrica, em limpezas, em esgotamento. Então, paradas de fábrica de fim de ano, por exemplo, as indústrias têm que limpar tanques e aí ela esgota tudo e manda para um cliente. Ótimo também, super funciona. Então, é muito mais para limitação física, onde você não consegue instalar um efluente, pequenos volumes e efluentes mais concentrados. Tá, perfeito, ficou claro. Bom, Diogo, para a gente aqui encerrar essa nossa conversa, que além de interessante, acho que é uma conversa super importante, né? Que a gente realmente precisa enfrentar um pouco mais a nossa sociedade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Bom, Renata, primeiro eu agradeço mais uma vez a você, a toda a equipe, a atenção. Agradeço a audiência, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aqui em conhecimento, em ponto de vista. Eu acho que a mensagem que eu deixo é a questão da conscientização, é a questão dessa quebra de paradigmas, é a mensagem que hoje existe tecnologias que podem produzir recursos hídricos de excelente qualidade, que podem substituir com tranquilidade também a parte do provimento da concessionária, seja ele para o âmbito industrial ou para o âmbito urbano. Então, que você que esteja nos assistindo seja mais um multiplicador dessa mensagem, que leve essa mensagem para dentro de um condomínio, para dentro da sua empresa, para dentro da indústria, para que incentive efetivamente as práticas do reuso, as práticas de ESG, e a gente possa deixar um país mais sustentável e combater um pouco essas mudanças climáticas, porque as nossas próximas gerações, quando eu olho para minhas crianças, para meus filhos, realmente o que eu quero é esse mundo um pouco melhor. E isso não é uma conversa verde de quem quer só abraçar uma árvore, que faz bem, mas que realmente a gente consiga um mundo ambientalmente muito mais sustentável que a gente merece. Não, com certeza. Se a gente parar para pensar, né, inclusive nos impactos que a gente já tem sentido, mas que, né, começa até a ser comum e a gente deixa de dar tanta importância, como as ondas de calor, né? Novamente, a gente está começando aqui com uma onda de calor. Eu acho que a primeira onda de calor a gente teve, né, aqui no Brasil há 1 ano e meio atrás. E quantas outras a gente teve e quantas ainda virão? Então, são alterações no clima e que a gente precisa realmente aí se atentar com essas pequenas ações que, se todo mundo, né, contribuir, a gente tem uma melhora, né, como você bem disse aí, para os nossos filhos. Excelente. É isso, Renata. Mais uma vez, agradeço e deixo um grande abraço para vocês. Diogo, muito obrigada. Agradeço aqui a sua participação no nosso programa de hoje e já deixo o convite para que você volte mais vezes, tá bom? Fica, sempre que você precisar. Ficam meus contatos aqui da Opersam, diogo.taranto@opersam.com.br. Fico à disposição de quem quiser escutar um pouco mais, entender um pouco mais e, claro, comprar nossos sistemas de tratamento, nosso serviço de operação. Foi um prazer. Obrigado. Maravilha, um prazer. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o diretor de desenvolvimento de negócios da Opersam, Diogo Taranto. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.